Meus amigos, com imensa satisfação estamos iniciando mais uma entrevista ADVJus, aquela que você sempre acompanha, tá? E já começo te agradecendo também por isso. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo aqui no estúdio do ADVJus TV o meu colega Tiago Massicano. Ele, como eu disse, é meu colega advogado, ele é palestrante, autor de obra jurídica, e eu destaco, uma obra sua, Manual Prático da Advocacia Moderna, inclusive da editora Mizuno, Então, para a gente é uma honra e uma alegria poder te receber aqui hoje, doutor Tiago. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Marco. É um prazer imenso estar aqui na ADVJus e tenho um carinho imenso aí pela advocacia e que você precisar esclarecer dúvida, sugestão e os temas que precisarem para a advocacia e para o conhecimento também dos nossos telespectadores. Com certeza, doutor. E a pauta que separamos hoje é justamente o tema de uma palestra proferida aqui na 12ª subseção pelo doutor Tiago, Inteligência Artificial na Advocacia. Doutor Tiago, esse assunto realmente é muito caro, um assunto extremamente novo, devemos considerar, que a inteligência artificial, como o processo digital, ela veio para ficar dentro da advocacia também? Veio, com certeza. A inteligência artificial, eu sou um ávido e contumaz aprendiz sobre esse tema que é tão atual, Inteligência artificial, eu tenho trabalhado com ela desde 2022 e agora que ela tomou uma proporção muito maior, e o que a gente percebe é que a advocacia ainda está se mentalizando com esse tipo de tema, Então, é um tema que hoje estou aqui para dar a palestra com o convite do Alexandre Silveira, meu amigo. Um grande abraço, presidente aqui da subseção de Ribeirão Preto. E eu já dei esse ano eu já dei 57 palestras desse tema. É mais um motivo de alegria aqui pra gente, de saber aí dessa pauta tão apertada. O senhor separou gentilmente aí esse espaço para a gente falar um pouquinho aqui, O que podemos considerar como os principais fundamentos, da IA, doutor? Aí, no sentido aí de conceito, tecnologia, uma breve pincelada, doutor. Bem, eu digo sempre que a inteligência artificial não vai acabar com a advocacia, Marco. Que bom. Mas ela vai deixar... os advogados que não utilizarem vão deixar vai ser um divisor de água. Vai ser um divisor. Você não vai conseguir advogar sem a inteligência artificial. É a mesma coisa que eu dizer para você que quem não tem computador hoje realmente não advoga, Então, essa é a tendência hoje do mercado. A inteligência artificial vai ser um divisor realmente de águas das pessoas que têm o conhecimento que utilizem e das pessoas que não utilizam e não querem. Verdade, o próprio processo digital, o processo eletrônico, já fez uma peneirada, doutor? Já. Certificação digital, Verdade, é isso mesmo. Então, agora com relação à implementação da inteligência artificial no direito, o que deve ser observado assim, como métodos, ferramentas, porque a gente sabe que isso tem que ser levado a sério. A maior dificuldade hoje da advocacia, que eu percebo nitidamente em todas as subseções que eu visito, é que ele não sabe utilizar da forma adequada a utilização da inteligência artificial. Então, assim, é normal você ver perguntas como: doutor, ele cria jurisprudência, ele inventa, ele alucina, e isso não serve para nós. Lógico. Então, e aí eu bato no contraponto dizendo: como é que você está utilizando? Você está utilizando da forma correta? Ele falou: não, é o que eu ouvi dizer, que me falaram, e é que eu estou aprendendo. Então, o que realmente precisa é ter uma qualificação dos advogados para a utilização consciente da inteligência artificial, que é uma ferramenta que é espetacular se você usar com parcimônia. É verdade, o que o senhor está falando é o seguinte, que os desafios são realmente enormes, doutor? Mas nós vamos ter muitos impactos, nas práticas jurídicas, com certeza. Mas com mais clarividência ainda, vamos ter aí muitos benefícios. Sim, muitos benefícios. A facilidade que a inteligência artificial oferece ao advogado é espetacular, principalmente por uma questão que tem uma grande dificuldade de advocacia: tempo. O advogado sempre está correndo atrás de prazo, sempre está correndo atrás de tempo, ele está sempre fazendo
os prazos no seu limite ali, né? E a inteligência artificial ela vem para substituir questões que são burocráticas, administrativas, questões que são corriqueiras do dia a dia, puxar publicação, responder e-mail, conversar sobre processo, fazer relatório, que são atividades administrativas de uma área jurídica, mas que não necessariamente precisam ser feitas por um advogado capacitado. E isso tudo é substituído pela inteligência artificial, otimizando assim o tempo do advogado. É verdade. Doutor, agora no viés contrário, né, o advogado se prepara efetivamente ali, como o senhor mesmo já se reportou, ele tem que buscar conhecimento para ele poder utilizar de uma maneira efetiva, né, a IA. Né? Agora, no sentido contrário, o que podemos esperar com relação, né, à atuação de servidores e julgadores da justiça? Né? Que a gente se prepara, né, e como é que vai fazer lá? Né? O que a gente percebe é que os tribunais de justiça já estão se precavendo com relação à utilização da inteligência artificial. Então a gente já vê o STF se movimentando, ele já tem uma tecnologia de inteligência artificial específica para eles, chamado Victor. O TRT2 já está implantando uma nova inteligência artificial. Todos os tribunais já estão se adequando a essa nova realidade, essa é a verdade. Alguns juízes ou outros utilizam inteligências artificiais complementares, mas a ideia é utilizar a inteligência artificial concentrada naquele nicho que os tribunais vêm aplicando. E será que nós vamos ter assim uma sintonia, né, da utilização ou mesmo da forma de atuação dos tribunais, um em relação ao outro? Eu acho que vai ter uma sintonia. Hoje, na verdade, a inteligência artificial ela meio que padroniza, né? Bom. Essa é a ideia da padronização. A gente pega, por exemplo, um tribunal de justiça como o de São Paulo, a gente tem inúmeras decisões de juízes de primeira instância totalmente diferentes daqui de Ribeirão até São Paulo. Você pega muita decisão de um mesmo assunto com vários formatos diferentes. E a inteligência artificial, eles têm um projeto de receber o juiz, quando ele receber a demanda processual, ele já vê como é que todos os juízes dali já estão procedendo com aquele tipo de decisão, e a inteligência artificial vai sugerir estratégias que já seguem uma tendência do próprio tribunal, observado, obviamente, a capacidade do juiz da sua convicção, mas deixando ali a subentendido quais são os caminhos que vêm adotando os tribunais naquele sentido daquela ação, daquela demanda judicial. Certo. Então, doutor, nesse sentido, né, nós temos a jurimetria, né, e agora chega a IA para facilitar a elaboração de documentos e pesquisa, né, da própria jurisprudência. O advogado não vai precisar pensar mais, doutor? Eu acho que a questão de pensar ela vai ficar muito adstrita à questão estratégica processual. Essa questão de demanda, jurimetria, cálculo de risco da demanda, como é que um juiz decidiu nos últimos 10 anos, tudo isso, na verdade, é cálculo aritmético. Sim. O juiz que opina sobre uma condenação de danos morais de 10 mil, ele não vai mudar ali a sua convicção para cima ou para baixo. Ele sempre mantém aquela média. É uma questão estatística, é uma coerência daquilo do que ele tem convicção. E eu acho que seguir essa tendência é o fundamento da jurimetria. Sim. Então, a questão não está adstrita a essa decisão do juiz que já decide desse formato, e sim a convicção. A estratégia jurídica de você chegar aos 10 mil, isso com certeza a inteligência não vai conseguir colocar. Vai caber ao advogado. Então, o grande segredo que eu falo para todos é que a inteligência artificial não vai deixar o advogado sem conhecimento técnico. Quanto mais conhecimento técnico o advogado tiver, melhor ele vai usar a inteligência artificial. Certeza. O conhecimento é tudo, né? Doutor, agora com a realidade, né? Nossa, a gente vive aí num mundo contemporâneo, assim, que parece que a gente está viajando num supersônico, né? A correria, assim, a rapidez que as coisas acontecem, ela é supersônica. E já é possível considerar, né, doutor, que o ainda, né, novo site GPT, assim, frente à IA, ele já está quase que obsoleto? Hoje é que a gente tem uma corrida que eles estão falando que é uma corrida tecnológica. E os principais players desse mercado são Estados Unidos e China.
Então, entre China e Estados Unidos, existe cada vez mais o avanço dessa tecnologia sobre inteligência artificial, que vem cada vez mais diariamente avançando, né? Então, a gente abre uma inteligência artificial. Hoje eu falo sobre essa inteligência, utilizo, no outro dia tem uma melhor, já muda. Então, essa corrida, ela é benéfica para a sociedade, porque ali eles estão querendo cada vez mais utilizar de uma ferramenta com melhor recurso tecnológico. Agora, infelizmente, a gente não consegue humanamente acompanhar, né? É impossível. Mas eu acredito que hoje uma das melhores ferramentas é o ChatGPT da OpenAI e eles já estão antenados sobre o futuro com novas e diferentes tecnologias atrelados ao próprio ChatGPT, que cada dia lança um. Inclusive, ontem lançou um que chama Atlas, que é uma inteligência artificial dentro do ChatGPT que consegue fazer buscas dentro da web para fazer compras online para você, só você fazendo perguntas. Chique, né, doutor? Agora, a gente sabe muito bem, né, pelo tempo que a gente passou aí lá com... perto do balcão forense, né? A gente já se afastou, o senhor mais lá na ativa. A gente sabe muito bem, independente de onde trabalhamos, que a advocacia ela tem muita nuance, né? Tem muita diferença, né? De escritórios, de colegas, de preparação. E a gente sabe muito bem que a grande gama, principalmente, agora me reporto aí, a escritórios de interior, eles... Com naturalidade que eu digo isso, eles têm assim uma dificuldade maior aos recursos. Você acha que vai ser possível também aquele escritório mais humilde, aquele colega que está ali, não digo começando, mas aquele colega que tem assim aquela sistemática já de advogado, aquela outra forma, ele também vai conseguir? Ou será que ele vai ser um dos excluídos? Eu acho que ele vai ser exatamente a ponta que vai ligar os grandes escritórios. Porque a ferramenta, por exemplo, o ChatGPT, ela é uma ferramenta muito acessível. A gente está falando de um valor de a partir de R$ 99,00. Mais barato que qualquer funcionário, que qualquer estagiário. Um lanche hoje que você compra num fast food custa mais ou menos isso. Então, é um valor acessível. E essa mesma ferramenta ela é utilizada nos grandes escritórios. Sim. Então, existe uma paridade de armas muito grande de tecnologia entre o pequeno com um advogado com um escritório com 200 advogados. Eles usam a mesma tecnologia. Só que o grande segredo é que esse usa a ferramenta com 10% de funcionalidade e os grandes escritórios já sabem como utilizar e utilizam 100%. A gente precisa equiparar o conhecimento técnico da utilização da inteligência artificial para a gente ter uma igualdade aí entre os advogados de 1 ou 2 escritórios e para lá de 200. Ou pelo menos diminuir a distância, né, doutor? Vai diminuir. Então, vai diminuir. Isso é muito interessante. Doutor, agora como a gente pode formar, né, aí uma opinião jurídica, né, e tentar aplicá-la frente a uma decisão judicial que, assim, a grosso modo, mas com um pouco mais, com um olhar mais atento, também vamos chegar ali à conclusão que ela também foi baseada na inteligência artificial? Bem, os juízes já utilizam a inteligência artificial para fazer resumo de peças, resumo da sentença, breve síntese dos fatos. A maioria está utilizando ali já esse tipo de ferramenta. Eu acredito que é uma condição de evolução mesmo, né? Se o advogado está utilizando, o promotor já está utilizando, o juiz também vai utilizar. E é importante também, além do advogado, o juiz também ter esse conhecimento técnico de como utilizar a melhor forma possível desse tipo de ferramenta. Então, eu acredito que os tribunais, eles precisam também qualificar os magistrados para esse tipo de utilização. Verdade. Doutor, agora sim, né? Isso é jurássico, né? Desde lá do final da década de 80, quando eu comecei a advogar, sempre a mesma coisa. Morosidade na justiça, morosidade na prolação, depois tribunal. Podemos ter uma esperança que a IA também vai trazer um pouco mais de celeridade processual? Com certeza. Eu acho que as ferramentas de que uma peça processual que eu demoraria 2, 3 dias, eu faço em 15 minutos. Uma sentença que o juiz demoraria ali para fazer um resumo de tudo 2, 3 dias, ele faz em 10 minutos.
Então, a produtividade de um funcionário público, de um magistrado, ele aumenta potencialmente. Isso é consequência da agilidade processual, da celeridade que vai ter nas demandas processuais, porque ele vai ter ali um começo, meio e fim, simplesmente com a inteligência artificial agilizando todo esse tipo de processo. Certo. Doutor, só para aguçar, né, o pessoal da escola velha, da qual eu pertenço, com orgulho, né, a gente observou que no decorrer aí de décadas, algumas frentes que eram aí defendidas pelos advogados, né, por exemplo, uma ação de reparação de dano numa batida de carro, era uma coisa bem corriqueira nos escritórios, hoje é mais assim, bem, né, bem pontual, né? Podemos vislumbrar que com o advento da IA, né, vão surgir, né, poderão surgir futuras oportunidades justamente por causa do advento da IA na advocacia? Olha, eu vou em todas as faculdades que eu visito e falo, olha, vocês estão com uma oportunidade de ouro. Porque os advogados mais experientes vão ter muita dificuldade com a IA. Da mesma forma que tiveram dificuldade com o computador e muitos desistiram. Sim, verdade. Com a IA, esses advogados mais experientes, eles não querem utilizar, não conhecem, não conseguem assimilar o conteúdo. Os novos que estão surgindo, eles já estão vivendo isso. Minha filha de 13 anos não vai precisar aprender IA, porque ela já vive IA. Ela já nasceu. Daqui 10 anos, a IA vai ser tão comum quanto a internet, quando ligar uma tomada, quando mexer num celular. Acredito. Mexer no celular hoje, criança de 5, 6 anos, você não precisa nem dar manual de instrução. E nós, Marco, eu fiz SOS Computadores para entrar no Windows. 6 meses de curso. Eu conto isso para minha filha, ela dá risada da minha cara. E eu traduzi livro de inglês para mexer com a Excel. Então você imagina que daqui 5, 6 anos, a IA vai estar tão vivenciada na vida das pessoas que vai ser tão comum que vai ser um absurdo o pessoal falar que a gente fez até... Não vai nem acreditar, né? Um podcast de falar de IA, mas eu vou falar uma coisa óbvia. A mesma coisa que a gente fazer um podcast agora de internet. É verdade, eu acredito sim que a gente, nessa dinâmica que vivemos, né, doutor, você tem toda a razão. Agora, por tudo o que foi dito aqui, né, essa pergunta chegou por internet aqui, doutor, corremos o risco de sermos totalmente substituídos aí pela IA. O doutor já falou que tem que ter a cabeça pensante, não é isso? Sim, eu acho que a inteligência artificial, ela depende necessariamente do comando do humano, né? Da pessoa que está por trás do que vai se pedir. Então, a inteligência artificial, você precisa ter conhecimento técnico do que você pede, sim, do que você solicita. Porque senão, o que você vai solicitar? Você não sabe. Você não tem conhecimento, se você não tiver conhecimento técnico, ela não vai te entregar esse conhecimento. Verdade. E automaticamente você não vai ter um conteúdo de peso, de relevância numa peça processual. Aí, infelizmente, o advogado vai ficar para trás. Certeza. Doutor, nós estamos no finalzinho da nossa entrevista, né? Eu gostaria que você deixasse aí consignado para aqueles colegas aí que estão, né, um pouquinho receosos, né, com a chegada iminente da IA na advocacia. Ninguém precisa ter medo, né, doutor? Não. Presta muita atenção que eu vou falar agora aqui para a gente encerrar. A inteligência artificial, ela vai mudar a humanidade. Ela vai mudar a forma como a sociedade pensa, como vive e como trabalha. A advocacia não vive numa bolha. A advocacia vai ser impactada diretamente com a inteligência artificial. E se você está assistindo esse vídeo, preste atenção. Se tem alguma coisa para você aprender nesses últimos meses, nesse próximo ano, é sobre inteligência artificial. Porque se você não aprender, outros aprenderão e ficarão no seu lugar. É isso mesmo.